Vamos ao que interessa, sejam todos bem-vindos. Parashá Metzorá, está em Levítico 14:1. Hoje eu vou ler da minha versão Torá Viva. Então quem não tem Torá Viva aí tá com a Torá da Sefer ou uma Bíblia comum, talvez vai ficar um pouquinho diferente a leitura, mas o assunto vai ser o mesmo. Então, mesma regra de sempre, vou fazer a leitura, tem uma pergunta, vai no chat ali, faça a sua pergunta. A minha amada esposa está aqui do meu lado para me auxiliar, se caso eu me perder aqui e não ver a sua pergunta, ela me dá um toque dali, e aí nós vamos interagindo, ok? Vamos ao que interessa, para não perder tempo, porque hoje eu já atrasei demais. Parashá Metzorá, capítulo 14, versículo 1. Deus falou a Moisés dizendo: esta é a lei referente ao leproso, quando ele é purificado e colocado sob a jurisdição do sacerdote. O sacerdote irá para fora do acampamento, onde ele examinará o leproso, e eis que a marca leprosa foi curada. O sacerdote então ordenará que para a pessoa submetida à purificação serão tomados 2 pássaros vivos, caché, um pedaço de cedro, um pouco de lã carmesim e um ramo de sopo. O sacerdote dará ordens para que um pássaro seja batido sobre água fresca, da fonte numa tigela de barro. Ele então tomará o pássaro vivo junto com um pedaço de cedro, a lã carmesim e o sopo. Junto com o pássaro vivo, ele molhará os outros artigos na água da fonte misturada, com o sangue do pássaro abatido. Ele então aspergirá essa mistura 7 vezes sobre a pessoa submetida à purificação da maldição leprosa. Assim, tornando-a pura, ele soltará o pássaro vivo na direção dos campos. A pessoa submetida à purificação e então mergulhará sua roupa, e o sacerdote raspará todo o cabelo da pessoa. Ela então mergulhará no mikveh, e assim completa a primeira parte do processo de purificação. Ela pode retornar ao acampamento, mas ela deve permanecer fora de sua tenda por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote raspará todo o cabelo da pessoa. Sua cabeça, barba, sobrancelhas e outros cabelos do corpo devem ser todos raspados. Ela então mergulhará sua roupa e corpo no mikveh, e ela está pura. No 8º dia, ela tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano sem defeito, 3/10 de uma efá de flor de farinha de trigo misturada com óleo, como oblação, e um log de óleo de oliveira. O sacerdote que cuida do processo de purificação posicionará todos esses itens, e a pessoa submetida à purificação diante de Deus à entrada da tenda da comunhão. O sacerdote tomará um cordeiro e o apresentará como oferenda de culpa, junto com um log de óleo. Ele os agitará na maneira prescrita para uma oferenda agitada diante de Deus. Deixa eu só ver se cabe aqui. Isso cabe no 13, certo? Beleza? Então essa foi a primeira leitura da porção Metzorá. Lembrando, por que nós estamos lendo outra Parashá hoje, na quinta-feira? Porque domingo lemos Tazria e hoje Metzorá. Então domingo estudamos toda a Parashá Tazria. Quem não assistiu, pega a live de domingo que você vai ver a Parashá Tazria. E essa semana é o que os judeus chamam de Mehubarot, juntas. São as Parashot são juntas. Para quem nunca viu a palavra Parashá, não sabe o que é porção semanal da Torá. Uma porção da Torá que se deve estudar nessa semana. Então essa semana se estuda 2 porções da Torá. Domingo Tazria e hoje Metzorá. Beleza. Essa primeira parte, nós lemos aqui, está falando os detalhes do ritual de purificação de um leproso. Vamos só desmistificar algumas coisas. Na Parashá Tazria, falou de como a pessoa foi infectada. No finalzinho da Parashá está falando que a pessoa foi infectada com essa doença, e aí ela precisava ficar afastada 7 dias do arraial, até que o sacerdote fosse vê-lo. Se tivesse diminuído, ele era reinserido, senão ele ficaria mais 7 dias lá, até se afastasse toda a doença. Vamos entender. Os rabinos, os sábios, eles dizem que para o português foi traduzida a palavra tsarat, em hebraico está tsarat, para lepra. Só que não é lepra que acontece aqui na Torá. Por quê?
Lepra, nós temos uma médica no nosso chat hoje, doutora Rita de Cássia, ela é médica, ela pode nos ajudar quanto a isso. Lepra é uma doença microbacteriana, se não me engano. Se tiver mais algum acréscimo, pode fazer, viu, doutora, no chat aí. Ela é uma doença, vai dar na pele bactérias, na pele da pessoa. E se é doença, se a pessoa está doente, ela tem uma enfermidade, quando a pessoa está doente, enferma, quem que ela deve procurar? Um médico. Isso é halahá judaica. Está na lei judaica, desde o Monte Sinai, que já era ensinado isso. Está doente, procura um profissional da saúde. No Brasil, a gente tem o mau hábito de se automedicar. O brasileiro ele tem esse defeito de se automedicar em tudo. Sai se automedicando. Mas o povo judeu já sabia desde a época do Monte Sinai, da outorga da Torá, que uma doença, quem está doente, procura um médico. O médico vai orientar o que ele tem que fazer e vai ser curado. Aqui a gente viu que quando a pessoa ela era identificada, ela era diagnosticada com tsarat, traduzida para lepra, ela ia ao sacerdote. E aonde tem um versículo na Torá que fala que a tribo de Levi, Arão e seus filhos eram médicos, eram cirurgião, eram infectologista, eram entendedores ou muito menos curandeiro. Não tem. Nós não temos base na Torá para que a tribo de Levi, ou Arão e seus filhos, fossem curandeiros, ou curadores, ou médicos. Então, fica bem claro aqui que essa situação de tsarat, essa situação de tsarat, eu estou rindo da piada do Flávio, que achou que estava no cinema. Essa situação de tsarat não é doença, não é uma doença. Isso é uma manifestação espiritual. Se você não entendeu nada da paraxá de hoje, e muito menos de domingo passado, se você pelo menos pegar essa informação, que a lepra que está no seu português, que você está lendo na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, da Sefer Capa Azul, a verdinha também está escrito lepra, que essa da Torá Viva também está escrito lepra, mas você tem que ter ciência que não é lepra, é tsarat, a palavra em hebraico é tsarat, e é uma manifestação espiritual. Firma isso na sua cabeça. Se alguém falar com você, não, mas e a lepra que o pessoal pegou? Não pegaram lepra, eles pegaram tsarat. Não pegaram, na verdade, né? Manifestou neles a tsarat. Então, que não é uma doença, é uma manifestação espiritual. Vamos agora, dentro dessa primeira parte que eu li, aqui a gente vê os detalhes do ritual para poder fazer a purificação do leproso. Não tem o tsarot, não tem é leproso. Vamos fazer leproso. Beleza. Vou ler a segunda porção para a gente poder ganhar tempo nisso aqui e fazer uma explicação maior. Vamos lá. Eu li até o versículo 13, o 12, né? Agora eu vou ler o 13 em diante. Ele então abaterá o cordeiro no mesmo lugar, onde os holocaustos e oferendas de pecado são abatidos. No lugar de santidade, a oferenda de culpa é santidade das santidades. E ela é exato como uma oferenda de pecado para o sacerdote. O sacerdote tomará parte do sangue da oferenda de culpa e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita e dedão do pé direito, da pessoa submetida ao processo de purificação. O sacerdote tomará parte do log de óleo e o derramará na palma da mão de outro sacerdote. Este segundo sacerdote não mergulhará seu dedo, indicador direito, no óleo com sua mão esquerda, e com seu dedo aspergirá parte do óleo 7 vezes diante de Deus. O sacerdote colocará parte do óleo em sua mão sobre o lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita e dedo grande do pé direito da pessoa submetida à purificação, sobre o sangue da oferenda de culpa. O sacerdote então colocará o resto do óleo em sua mão sobre a cabeça da pessoa submetida à purificação. Dessa maneira o sacerdote fará expiação para ela diante de Deus. O sacerdote então sacrificará a oferenda de pecado para remover a impureza da pessoa submetida à purificação. Depois disto, ele abaterá o holocausto, e o sacerdote apresentará o holocausto e a oblação sobre o altar. O sacerdote assim fará expiação por ela, e a pessoa está então ritualmente pura. Olha que bacana. Deixa eu só ver, tem alguma pergunta aí, meu irmão? Não.
Então vamos lá, vamos imaginar. Imagina aí a doutora Rita está atendendo seu consultório, a pessoa chega lá com uma micose. Ah, doutor, eu tô com uma micose aqui para tudo quanto é lado, o que eu faço? Não, você vai me trazer uma cabra, uma botija de azeite, você vai me trazer também 2 medidas de farinha de trigo, que nós vamos até um altar de pedra ali e vamos fazer um sacrifício. Não é assim. Então, doença se trata com medicamento. Você pode mudar a alimentação, você pode fazer várias situações, mas ou você coloca mudando a alimentação e aplica medicação, ou então tem um outro procedimento mais forte, mas não doença, diabetes, câncer, Deus nos livre, pressão alta, sei lá qual for a doença, N's aí, problema de rins, você não trata com rituais. Quem faz isso, que mente vendendo essas curas, um tá preso, né? Que é o doutor Dor nas Costas, tá preso, porque ele vendia essas curas milagrosas, só que na verdade ele não estava curando, né? A gente bem sabe o que ele estava fazendo. Então é fake news, é charlatão. Então cura, meu amigo. Se você está doente, Deus nos livre, que você tenha cura, refuá Shelemá, tenha cura agora, se tem alguma doença, você tem que procurar médico. Médico. Vai aos profissionais da saúde. E tem gente que fala assim, mas eu só vou no médico realmente se eu tiver com doença muito séria. E tem gente que tem uma doença séria, mas não vai no médico, que é a doença da cabeça. Também temos. Tem pessoas que têm problemas mentais, têm problemas na mente que tem que ser tratada, mas morre de vergonha de assumir isso e ir no médico tratar. Só que não é vergonha você tratar isso. Vergonha nenhuma. É como se fosse um diabetes, problema de rins, um câncer, Deus no livre. Qualquer doença, uma pressão alta, artrite, artrose, sinusite, é uma doença. Então deve ser tratado. Então até isso. Então a Torá ensina isso pra gente. Tem algum problema? Procure um profissional. Só que aqui no caso, procuraram o sacerdote, o sumo sacerdote Arão. Por quê? Porque não era doença. O problema deles era um de cunho extremamente espiritual. E a manifestação era espiritual. Nós vamos ver aqui mais a prova de que era totalmente espiritual e nada material. Não era uma doença física de bactéria ou de fungo ou coisa do tipo. Era simplesmente de cunho espiritual. Beleza? O Érico tá fazendo a pergunta. Metsorá é o que? O Érico, a palavra Metsorá, vou pegar a tradução dela para você aqui. Direitinho. Metsorá seria a lei do leproso. A tradução seria lei do leproso. Metsorá, tipo mitzvah, entendeu? Lei. Mitzvah é lei, mandamento. Então, o mandamento de tratamento da lepra. A palavra Metsorá, ela vai estar o título da paraxá. Então, assim, é a paraxá que vai tratar a lei do leproso. Quando a gente fala aí com as pessoas que para o povo judeu existem 613 leis, são essas leis. Igual existe uma lei para tratamento de leproso. Mas se você não está com lepra, vamos dizer assim, ou sará, essa lei não serve para você. Então você vai enquadrar ela junto. Não funciona assim. Então o pessoal fica preocupado, nossa, 613 leis é muita lei. Não é tanta lei assim, porque não são todas para todos. Cada um tem a sua lei. Uma vez, só que o povo judeu é tudo. É homem, mulher, sacerdote, é menina, é criança, é tudo. Então, 613 leis que vai alinhar toda a nação de Israel. Alinha eles. Então, precisa. Para nós das nações, que não é judeu, você tem somente 7 leis. Eu falo isso aqui todo para achar. É bem básico. Então, falando das 7 leis para as nações, para quem não é judeu. Não ser idólatra, não blasfemar contra Deus, não matar, não roubar, não prostituir, estabelecer padrão de justiça, e a 7ª lei acrescentada a Noé, depois do dilúvio, é não comer a carne do animal ainda vivo. Essa foi a 7ª lei acrescentada para Noé no dilúvio. Beleza? Por que era preciso verificar as vestes? Vamos chegar lá, Ricardo. Justamente por isso. Justamente por isso. Nós vamos ler aqui agora, que vai falar das vestes, e nós vamos explicar isso aí. Henrique Juliana, a tsarata era uma doença contagiosa e por isso o metsorá era isolado, era apenas uma punição. Não, ela não era uma doença, ela era uma manifestação espiritual. Doença teria que ir no médico. Arão não era médico, nem seus filhos eram médicos, eram sumo sacerdote. Arão, sumo sacerdote, e seus filhos Kohanim, sacerdotes, eram sacerdotes. Então eles cuidavam de questões espirituais, não de questões científicas, física, não. Isso aí era médico. Então ela não era uma doença, era uma manifestação espiritual. Vamos entender aqui agora. Vamos lá, vamos para a terceira leitura. Aqui a tradução está em português, então vai estar
leproso mesmo, mas no hebraico não aparece isso. Aparece Metsorá ou Tsarat no original. Se o leproso é pobre, já li essa parte toda, né? Isso. Terceira leitura, versículo 21, capítulo 14, versículo 21. Se o leproso é pobre e não dispõe de recursos para os sacrifícios acima, ele tomará um cordeiro como oferenda de culpa. Esta será a oferenda agitada, para expiar por ele. Ele também deve tomar 1/10 de efá de flor de farinha de trigo, misturada com óleo como oblação, e 1 log de óleo de oliveira. Em acréscimo ele trará 2 rolas ou 2 jovens pombos comuns, como ele puder dispor, um para oferenda de pecado e um para o holocausto. No 8º dia de sua purificação, ele os trará ao sacerdote, para a entrada da tenda da comunhão, diante de Deus. O sacerdote tomará o cordeiro da oferenda de culpa e o logo de óleo, e os agitará nos movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus. Só dá um pause aqui para o versículo 24. Tá vendo como isso não é uma doença? Não tem como uma doença ser curada com esses rituais. Nós vimos lá que pegavam um ramo de isopo, óleo, azeite de oliva, os pombos, a medida de farinha, o cordeiro, a cabra, e aí ainda está aqui com detalhes, e os agitavam nos movimentos prescritos para a oferenda agitada diante de Deus. Coisa que, se você procurar na Torá inteira, você não vai achar detalhes de como era esse ritual de cura. Por quê? Isso faz parte da Torá oral. Moisés, além da Torá escrita, ele também recebeu a Torá oral. Ele recebeu instrução de coisas que era para se passar verbalmente como fazia. Uma vez que ele ficou no céu, em uma dimensão superior, celeste, por 40 dias e 40 noites. O salmista fala que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então ele pode ter ficado 40 dias e 40 noites, mas também pode ter ficado 40.000 dias e 40.000 noites. Não faz diferença, que ele estava numa dimensão que não é humana. Ele estava numa dimensão extremamente espiritual. Então esse tempo todo que ele passou, além de escrever a Torá, ele aprendeu como que praticava e ainda aprendeu todos os códigos de interpretação da Torá. E isso foi ensinado de pai para filho, de mestre para discípulo, desde quando a Torá foi entregue, que se é ensinado assim, 3.500 anos atrás. Tem muito tempo que se é ensinado. Em todos os continentes, nos 4 cantos do planeta Terra, aonde houver um povo judeu, a Torá é a mesma, a escrita é a mesma, o alfabeto é o mesmo e a instrução também é a mesma. A halahá, o código de lei judaica, também é o mesmo. Então isso não muda. Então por que a gente vê que além da Torá escrita, também teve uma Torá oral que foi entregue no Monte Sinai. E os detalhes de como que era o ritual de purificação. Imagina você, agora eu vou dar um outro exemplo. Você que é mãe ou pai, sua criança está doidói, está lá com febre, aí você leva para o médico. Aí ele começa a te pedir esses itens e começa a agitar esses itens dentro da sala de médico. A primeira coisa que você vai fazer, correr, denunciar para o Conselho de Medicina, gravar para pôr no YouTube, na Globo, uma coisa assim, zombar. Você não vai aceitar. Por quê? Doença, você não trata com isopo, com azeite de oliva, um cordeiro, abate o cordeiro, pega o sangue e asperge. Não, não faz. Aqui era uma manifestação extremamente espiritual, que nós falamos bastante domingo, qual o motivo que é. Quem não lembra ou quem não participou, só para relembrar, o motivo da tsarata aparecer, da lepra aparecer, era língua maldita, lashon hará em hebraico, era pela maledicência. Beleza? Tem uma pergunta? Não. Então tá, seguimos. Seguimos, parei no versículo 24, vou ler o 25 agora. Ele abaterá o cordeiro da oferenda de culpa. O sacerdote tomará o sangue da oferenda de culpa e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o dedo grande do pé direito da pessoa submetida à purificação. Gente, lê isso aí na sua Bíblia. Fala pra mim, se o seu médico fizesse isso na sua frente, se você não ia correr. Fala pra mim que você ia ficar lá vendo isso aqui. Vou ler de novo. 25. Ele abaterá o cordeiro da oferenda de culpa. O sacerdote tomará o sangue da oferenda de culpa e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita. Minha orelha direita é essa. Aí ele ia pegar o sangue e passar aqui no lóbulo, essa pelanquinha aqui, ó. Ia passar aqui. E o dedo grande do pé direito, aqui, meu dedão, ia passar aqui.
do pé direito da pessoa. Olha pra você ver que ritual. Pegar o sangue que foi abatido do cordeiro de culpa, tirar, pegar um pouquinho do sangue, passar na orelha aqui e pôr de cá. E é assim que cura? É assim que se receita um remédio? É assim que se pratica a medicina? Não faz sentido. Então isso aqui não é doença. A prova, a própria Torá vai respondendo que não é uma doença. É uma manifestação espiritual por culpa de maledicência que Israel praticou naquele momento. Beleza. 26, estou no versículo 26. O sacerdote então derramará parte do óleo na mão esquerda do outro sacerdote. Com seu dedo indicador direito, este segundo sacerdote aspergirá parte do óleo de sua mão esquerda 7 vezes diante de Deus. Olha aqui como é que o negócio vai ficando. Então, o sacerdote vai derramar um pouco de óleo na mão esquerda no outro sacerdote. Com seu dedo indicador direito, esse dedão direito, ele vai pegar, passar no óleo e vai aspergir no altar da santidade do Eterno 7 vezes esse azeite. Presta atenção. O sacerdote colocará parte do óleo de sua mão sobre o lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita. Olha você ver, agora é o lóbulo da orelha direita e agora o polegar da mão direita. Agora é o polegar, já não é mais o dedão de baixo não. O dedo grande do pé direito, agora vai no dedo grande do pé direito também, da pessoa submetida à purificação, passa da pessoa, sobre o lugar onde o sangue da oferenda de culpa foi colocado. O sacerdote então colocará o resto do óleo que está em sua mão sobre a cabeça da pessoa submetida à purificação. Com tudo isso, ele fará expiação pela pessoa diante de Deus. Com tudo isso. Então a própria Torá fala que é uma receita muito grande, é muita coisa, é muito detalhe para fazer. Então, isso aqui nós estamos falando de algumas pessoas que estavam infectadas ou manifestou isso nelas. Por quê? Se fosse algo contagioso, no deserto tinha 3 milhões e meio de pessoas. 3 milhões e meio de pessoas. Se fosse contagioso como um Covid-19, Deus nos livre, como é que estaria? O sacerdote não ia dormir, não ia ficar 24 horas fazendo ritual para curar as pessoas. Direto, que fosse contagioso, fosse algo contagioso, estaria todo mundo infectado com lepra, vamos dizer assim, mas não é lepra. Coloca aqui porque fica a forma de entender. Por isso que eu sempre falo, é muito importante de aprender pelo menos o basiquinho do hebraico, para a gente não ficar contentando somente com o que nos deram em português. O que nos deram em português, bendito é o Eterno, que nos deu na nossa língua, a gente consegue entender, mas é muito raso. É muito raso. Você ficar a vida inteira no português, você vai pegar só o raso. Profundo vai demorar, você não vai conseguir. Então vamos lá. Aí eu vou ler a quarta parte agora. A quarta parte, versículo 33 que eu estou. Deus falou a Moisés e a Arão dizendo: quando vocês vierem para a terra de Canaã, que eu estou dando a vocês como herança, eu colocarei a marca da maldição leprosa em casas na terra de herança de vocês. O proprietário da casa virá e dirá a um sacerdote: parece-me como se houvesse algo como uma marca leprosa na casa. 36. O sacerdote dará ordens para que a casa seja esvaziada antes de qualquer sacerdote venha para ver a marca, de modo que tudo na casa não se tornará impuro. Somente então o sacerdote virá para ver a casa. Ele examinará a marca para determinar se a marca na parede da casa consiste de listras penetrantes, que são verdes claras ou vermelhas claras, as quais aparentam estar abaixo da superfície da parede. Se forem, o sacerdote deixará a casa e permanecerá de fora, à entrada da casa. O sacerdote então cerrará a casa por 7 dias. No 7º dia, ele retornará e a examinará para determinar se a marca se expandiu ou não na parede da casa. Se expandiu, o sacerdote dará ordens para que as pessoas removam as pedras com a marca aqui e que elas lancem as pedras fora da cidade, no lugar impuro. Ele então fará com que seja raspado o interior da casa, em todo o redor da marca, e as pessoas que o fazem lançarão o pó removido fora da cidade, no lugar impuro. As pessoas tomarão outras pedras para substituir as pedras removidas. O proprietário então rebocará toda a casa com argila nova. Se após as pedras terem sido removidas e a casa ter sido raspada e rebocada, a marca volta, o sacerdote retornará e examinará. Se a marca se espalhou na casa de novo,
Ela é uma marca leprosa maligna, a qual é impura. O sacerdote deve ordenar que a casa seja demolida, e suas pedras, madeira e toda a argila da casa serão lavadas para fora da cidade e para um lugar impuro. Enquanto a casa está cerrada, qualquer um que entrar nela ficará impuro até a tarde. Se alguém permanece na casa tempo suficiente para relaxar, ele deve imergir ambos seu corpo e sua roupa. No entanto, ele deve imergir sua roupa somente se ele permaneceu na casa tempo suficiente para comer uma pequena refeição. No entanto, se o sacerdote retorna ao final de 7 dias, depois que a casa tenha sido rebocada, e ele vê que a marca não reapareceu na casa, então a marca se foi e o sacerdote declarará a casa limpa. Para purificar a casa, ele pedirá 2 pássaros, um pedaço de cedro, um pouco de lã carmesim e um ramo de hisopo. Ele abaterá um pássaro sobre a água fresca da fonte numa tigela de barro. Ele então tomará o pedaço de cedro, o hisopo, a lã carmesim, e o passará vivo. E o pássaro vivo os molhará no sangue do pássaro abatido e água fresca da fonte, e aspergirá sobre a casa 7 vezes. Assim com o sangue do pássaro e a água da fonte, junto com o pássaro vivo, o cedro, o hisopo e a lã carmesim, ele purificará a casa. Ele então soltará o pássaro vivo fora da cidade em direção aos campos. Dessa maneira, ele fará expiação pela casa, e ela então estará pura. Então agora a gente viu aqui que o negócio desceu um nível mais. Além de pegar na Parashat Tazria de domingo, a gente viu que a roupa de couro da pessoa também pegava. Então ele tinha que ou lavar, e se saiu voltava a usar, se não, tinha que queimar. E também a roupa de linho, também falou na Parashat passada, que se na roupa de linho ou de lã desce a mancha também, deveria ser imergida, deveria ser lavada, ou então queimada. Ou lavava, ou então se não se estivesse lavando e continuando surgindo a mancha, era melhor queimar. Então, eles lavavam e normalmente voltava. Por quê? Porque a água tem poder curativo. Ela tem poder curativo. Então, quando se faz imersão na água, ela cura não somente o seu físico, mas também a sua alma. Quem frequenta o mar, quem está tendo o privilégio agora de morar de frente para o mar, sabe bem disso. Se você estiver meio gripado, você toma um banho de mar, você lava tudo, aquilo fica uma delícia. Se estiver cansado demais também, você toma um banho naquele sal ali, é uma delícia, é muito revigorante. Então a água tem esse poder mesmo de purificação. E foi dentro desse assunto, só para a gente não perder um fio da meada, é o que aconteceu com a terra na época de Noa. A terra, na época de Noa, a terra estava corrompida, estava perdida em roubo, em ganância, em tudo quanto é tipo de coisa errada. Noa foi chamado de justo, então ele estava na contramão de tudo que estava errado. E o Eterno mandou ele construir uma arca. Noa é Noé, tá? Quem não sabe, Noa é Noé. Construiu uma arca, colocou a família dele lá, os bichos que precisavam ser salvos, e veio o quê? Veio uma grande imersão sobre o planeta Terra. Todo o globo terrestre foi imerso em água. Então ele fez um mikveh, ele lavou todo o planeta Terra. Então ele purificou de toda a corrupção que havia naquela época. E aí secou-se a água, e depois ele colocou o arco-íris no céu, prometendo para Noé e toda a humanidade, todo ser vivo, que nunca mais ele destruiria a terra com água. A pessoa fala assim, então com fogo vai vir, com água não, mas com fogo vai vir, com apocalipse vai vir e vai destruir tudo. Não, o Eterno não vai destruir nada, ele só usou água porque a água era purificadora, ele precisava purificar essa terra. Então ele não vai usar fogo, não vai queimar nada, não vai destruir nada, porque o que ele fez aqui é muito lindo, é muito maravilhoso. E lá no Gênesis, quando ele estava construindo, quando ele acabava de fazer cada coisa, ele falava, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então tudo que ele fez é muito bom, é muito lindo. E quando ele fez nós, os seres humanos, o que ele falou? E viu Deus que era muito bom. Então nós somos muito bons. Com isso, ele não vai destruir nada. Ele vai sempre purificar. Como o pessoal aqui não destruiu, pessoal. Você está sujo, você está impuro. Vai ter um ritual, vai ter um curso, e você vai se imergir no rio, na água aí, e vai passar pelo mikveh e vai resolver seu problema. Só lembrando que o mikveh é o melhor que tem, é o rio ou o mar. Tem que ser água lagoa não é ideal. Se quando a pessoa não encontra nada, somente
A lagoa pode ser, mas não chuveiro, bacia d'água, essas coisas não resolve não. Tem que ser em água corrente para ter porque tem que ter a troca da água. Pergunta do Maico. Pergunta do Maico. Então vamos lá, pergunta do Maico. Enquanto o Maico pergunta, eu tomo água. Isso significa que além da pessoa ficar leprosa, sua casa e seus pertences também pegam lepra? Ótima pergunta, Maico. Shalom, Maria Luísa. Vamos lá. Isso significa, Maico, porque da onde veio a lepra que nós estamos falando aqui, a tsarat, da onde veio? Da maledicência. Então, quando a pessoa faz maledicência, o que acontece com a maledicência? Ela vai trazer perda para a pessoa, perda. Então, no caso de Israel ali, eles perderam um carneirinho, uma cabra, uma pomba, 2 pombinhos, uma rola, uma medida de farinha, azeite, ficar afastado do arraial 7 dias, N perdas, foram várias perdas que eles tiveram ali. E em alguns casos perderam a casa, tiveram que demolir a casa. Isso aqui nós já estamos lendo, só ver que falou, quando estiver entrando em Canaã, né? Casa, porque no deserto não tinha casa. Mas quando chegasse em Canaã, também aqui está relatando sobre a questão da casa, teria que demolir a casa. Então, assim, aquilo, a sua energia, seja boa, seja ruim, Deus permite que seja sempre boa, ela vai causar impacto em tudo que é seu. Tudo. Nos seus negócios, na sua forma de negociar, no seu trabalho, na sua casa, nos seus itens, nos seus bens, no seu carro, em tudo. Porque é a energia que você está pondo para fora. Se é algo ruim, ele vai bater e vai causar algo ruim aonde ele está batendo. Se é algo bom, vai causar algo bom e vai trazer de volta para você também. Tem a lei do retorno, né? Sabendo bem que tudo que vai, uma hora volta. E aí dá ruim, dependendo do que você semeou. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que semear. Então, a gente viu aqui, agora a gente vai entender, vamos só ler um monte que eu vou explicar a questão dos níveis que a tsarat pega. Bom, o contágio ocorria na casa e após na roupa, em caráter de advertência, caso a pessoa não se arrependesse, ela contraria o Lashon Hará em si próprio. Ô Henrique, Juliano, é só corrigir a palavra, não tem contágio. Não era contágio, era manifestação, beleza? Manifestação, não tem contágio, você não encostava e pegava não. Senão o sacerdote pegava, entendeu? Não porque ele raspava o cabelo da pessoa. Ele fazia todo o processo. Era algo exclusivo daquela pessoa. Era uma manifestação milagrosamente. Assiste a Paraxá de domingo que eu vou falar bem mais sobre isso. Bem mais detalhes. Mas é isso. Então não é contágio. Não fique achando que é um contágio. Não era. Era manifestação. A pessoa era isolada realmente para refletir. O isolamento de 7 dias, a pessoa tinha que refletir o que ela fez, o que ela falou, porque só acontecia com quem fazia Lashon Hará, somente. Então, imagina a pessoa fez Lashon Hará, o outro tá lá, é até mudo, sai nada da boca dele, aí você cumprimentou ele, shalom, bom dia e tal, aí pô, pegou lepra, ficou todo cheio de sarato. Não era assim, entendeu? Então a pessoa era separada para poder tratar a mente dela, para ela entender, refletir, porque quando você está isolado, olha o que está acontecendo agora com o isolamento social. Muitas pessoas estão refletindo mais cuidado com o que fala, mais saudade das pessoas, doido para dar um abraço caloroso, querendo participar de resenha, querendo fazer uma festinha, querendo viajar, querendo estar junto com algumas pessoas, querendo estar da mãe, do pai, dos filhos, não sei lá de quem mais, dos amigos. Isso tudo traz uma reflexão. Isso tudo é obra do Eterno. O Eterno está fazendo isso. Por quê? Porque são coisas que a gente está acostumado. Aí quando você tem que se isolar, ficar fora disso, isso está mexendo no ego de muita gente, na mente de muita gente. Tem gente que não está legal na cabeça por causa do isolamento. Então, tem pessoas que já eram isoladas e só tinha academia para poder ter contato com as pessoas. Aí não tem mais academia. Com quem que ela está tendo contato? Com ninguém. Então você imagina o nível de depressão dessa pessoa. Então assim, o ato de você se separar da congregação, da comunidade, vamos dizer assim, isso trazia uma reflexão muito profunda do que você fez. E é o melhor exemplo para a pessoa entender o que seria o inferno. Porque o inferno que o cristianismo vende não existe. Aquele lá de fogo eterno que vai te destruir, que vai te queimar, que vai acabar com você pro resto da vida. Nem vai ter sua alma e tal, eternamente, vai queimar no lago de fogo eterno. Isso não existe. Por que não existe? Porque Deus é plenamente amor. Então não tem como ele fazer algo com tanto amor e queimar eternamente
no inferno. Então, para que ele te fez? Não faz sentido Deus te construir, gastar uma matéria-prima, um tempo, deixar você aqui nesse mundo 80, 90 anos, 120, para te tacar no inferno. Você quer amar pro resto da vida? Só questão de pensar. Então, não é amor, é um carrasco, é uma coisa ruim, Deus nos livre. Não é isso, ele é plenamente amor. Então, o inferno judaico é mais ou menos a Tsarata aqui. Ó. O inferno judaico, o que é? Quando você morrer, se chegar esse momento, Deus nos livre, que nem vai precisar morrer, que nós veremos Mashiach e já estaremos na redenção com ele, e não precisaremos ver a morte, Deus permite que assim seja. Mas se caso alguém vier a morrer e precisar ir ao inferno, ao Guerrinon em hebraico, ele vai ficar lá no máximo 11 meses. 11 meses nossos, no máximo, para poder fazer o quê? Refletir da Tsarat que ele viveu aqui por 80 anos, 30, 10, 20, 70, 120. A Tsarat, a lepra que ele viveu aqui durante esse período, ele vai refletir lá. E lá não tem ninguém para apoiar ele, não tem ninguém para acusar ele, não tem ninguém para aliviar para ele, é só ele e a mente dele. Só a consciência dele. A consciência vai estar expandida e aí a pessoa vai se arrepender de tudo que ela fez. Passou o período, ela vai estar 100% arrependida. Pode ter certeza que ela vai estar 100% arrependida. E aí ela já vai para o Gan Eden aguardar a ressurreição dos mortos. Amém? Saí totalmente fora do assunto, mas é porque deu um gancho aqui e a gente entrou. Vamos lá. Perguntas, meu amor? Não? Vânia, seja bem-vinda, Jambânia. O Alan chegou. Regina do Rio de Janeiro. Minhas amigas Batnoa, que eu só vejo em São Paulo. Vânia, Regina. Salves também. Quem? Curuí. Quem? Marco. Ronildon, meu amigo. Saudade de você, viu, Ronildo? Vamos lá. Então vamos lá, meu pessoal. Estou na quinta leitura, versículo 54. Vamos acelerar. Não o tempo fica apertado para nós. O acima é toda a lei para toda marca leprosa. Como eu disse, Metzorá é a lei que trata da lepra, da manifestação. Marca leprosa. Pedaço de calva, marca leprosa na roupa ou na casa, e pústula branca, descoloração ou mancha na pele, de modo que decisões possam ser tomadas conforme o dia em que alguém é considerado puro e o dia em que alguém é considerado impuro. Esta é toda a lei com referência à maldição leprosa. Capítulo 15, versículo 1, que eu estou agora. Você que está acompanhando sua Bíblia comum, capítulo 15 de Levítico, Vaikra, capítulo 1. Deus falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, para falar aos israelitas e dizer-lhes como segue. Quando o homem tem um fluxo de seu órgão, esse fluxo pode torná-lo impuro. Ele se torna impuro através de um fluxo e seu órgão pinga, como um fluxo, ou se ele tem algo dele grudado a seu órgão, isso o torna impuro, de modo que qualquer cama sobre o qual o homem com fluxo deita fica impura, e qualquer outro objeto sobre o qual ele senta fica também impuro. Qualquer pessoa que toca a cama do homem deve mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve, e então permanece impuro até a tarde. Similarmente, qualquer um que senta sobre um objeto sobre o qual o homem com fluxo tenha sentado deve também mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve, e então permanece impuro até a tarde. Se alguém toca o corpo da pessoa com um fluxo, ele deve igualmente mergulhar sua roupa e seu corpo, e então permanecer impuro até a tarde. Se a saliva de um homem com fluxo entra em contato com uma pessoa ritualmente pura, esta deve mergulhar sua roupa e seu corpo, e então permanecer impura até a tarde. Toda a sela sobre a qual a pessoa com fluxo monta ficará impura. Assim, aquele que toca em algo que tem estado sobre o homem com fluxo ficará impuro até a tarde. Aquele que ergue tal objeto deve mergulhar sua roupa e seu corpo, e então permanecer impuro até a tarde. Se alguém toca um homem com fluxo que não mergulhou mesmo suas mãos no mikve, e então esta pessoa deve mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve, e então permanece impuro até a tarde. Se o homem com fluxo toca o interior do vaso de barro, ele deve ser quebrado. Se é um vaso de madeira, ele deve ser mergulhado no mikve. Quando o homem está curado de seu fluxo, ele deve contar 7 dias para sua purificação. Ele então mergulhará sua roupa e seu corpo no mikve de água corrente de fonte. No 8º dia, ele tomará 2 rolas
jovens pombos comuns, e vindo diante de Deus para a entrada da tenda da comunhão, ele os dará ao sacerdote. O sacerdote preparará um pássaro como uma oferenda de pecado, e um como holocausto. O sacerdote assim fará expiação diante de Deus pela pessoa, assim purificando-a e seu fluxo. Acabou a quinta leitura. Então aqui a gente leu uma grande discussão sobre o fluxo masculino. Você pode ver que a Torá tem uma paraxá que nós lemos sobre a impureza da mulher, que ela fica impura por 7 dias, depois afastada mais 7 dias. Então, no total dá 14. E aí ela tem que passar pelo processo de mikve, né? Acabou os 7 dias, passa o processo de mikve e fica mais 7 aguardando ainda para voltar a ter relação. E aqui agora a gente vê o caso do homem. É isso que eu estava falando com vocês. A Torá tem lei para todos, tem lei para mulher, tem lei para o homem. Então essa lei que eu li agora, ela não se aplica à mulher, mas ela tem que estar ciente da lei, porque se o marido dela passa por essa situação, ela também não pode tocar o que ele falou aqui que tocou, a sela do cavalo, o vaso de barro, essas questões todas. Então por isso que são leis para o povo judeu. A gente das nações, a gente não tem nem noção da riqueza de detalhes que é isso aqui. A gente não faz nem ideia como colocar isso em prática, de tão complexo que é. Muito complexo. Olha a riqueza de detalhes que eu fui lendo aqui sobre se isso acontecer, se acontecer sim. Então, assim, tem tratados e mais tratados no Talmud para poder dar detalhes de como o judeu deve se comportar dessa forma. Então, eu falo às pessoas que têm vontade de se converter, que querem se converter, Baruch Hashem, seja bem-vindo, faça a conversão. Mas saiba que tem todos esses desafios pela frente. E uma vez que você se converteu, não tem volta. Então, você tem que dar sequência. Então, é muito sério. Resumindo aqui, se o homem tem esse fluxo, ele está soltando automaticamente, ele tem que tratar, óbvio, é questões médicas, não está faltando de tratar. Só que interessante que fala sobre estar impuro. Por que está impuro? Porque, como saiu no local não correto onde deveria sair, o sêmen dele, então ele causou uma morte. Houve uma morte. Então tudo aquilo que saiu dele morreu. Então se está morto, está impuro. Então por isso que não pode fazer tudo isso que foi lido nessa porção aqui, porque há uma morte em volta dele, então ele tem que aguardar. E o interessante, quando é algo involuntário, essas questões assim, você fica impuro até a tarde. Deu o pôr do sol, você volta a ficar puro de novo. Por quê? Lembrando que no calendário judaico, a renovação do dia acontece de sol a sol. Então não é de meia-noite a meia-noite, não, é de sol a sol. Então toda vez que se pôs o sol, começou a lua, é um novo dia. Aí amanhã, de novo, pôr do sol, um novo dia. Então esse negócio de meia-noite começar o dia, isso é extremamente gregoriano, romano e cristão. Não tem nada a ver com o calendário judaico. Por isso que a Torá alinha de acordo com o sol. É sol e a lua, é os dois. Então um influencia o outro. Então um dia da Torá do pôr do sol, começa um novo dia. Como assim ele fez? Beleza? Dúvidas aí? Pergunta. Vamos lá. Gabriel. Boa noite. Tá. Um Benoa pode fazer um mikve? Ô, Azriel, poder não tem proibição não. Só não vai ter... Você não vai estar cumprindo um mandamento. Mas eu já fiz mikve em Lagoa. Então, assim... Lagoa não, em rio. Um rio sim, não era lagoa, no rio. Eu não sei se é psicológico, mas seu corpo, a sua mente se sente assim muito bom. Mas para fazer o mikve você tem que fazer de forma correta. Então você tem que estar nu, 100% nu, e imergir 7 vezes na água. Nu. Então você não pode fazer em um local público. Tem que ser num local bem reservado. Por isso que a sinagoga já tem um próprio mikve dela separado para fazer as imersões. Então não dá para fazer de roupa. Isso aí é como se fosse um batismo cristão ou messiânico. Ou você só entrou lá e nadou. Então tem que estar realmente zero bala. Mas sim, se um dia você achar um local desse jeito, uma cachoeira, um negócio que quiser fazer, se imerge 7 vezes, agradece o Eterno pelaquela água purificadora, e você vai ver como é que você fica mais leve sim. Eu não sei se pode ser psicológico, porque mandamento não é, né? Você não está ouvindo da minha boca falando assim, é um mandamento para Binenoa fazer imersão em mikve. Não é um mandamento. Mas traz uma paz muito gostosa para a alma. Então, talvez pode ser psicológico, talvez não. Mas não é um mandamento para nós. Pergunta do Michael. Ei, Giovanni, chegou tarde, hein?
Mas se caso estiver uma mulher com fluxo de sangue, como ela deve ser tratada segundo a lei judaica? Então, aí é outra paraxá, Maico, mas é mais ou menos o mesmo caso. O fluxo dela tem que ser tratado, se caso estiver de forma doente, se for normal, do mês normal, 7 dias, enquanto estiver com fluxo, afastado 100% de tudo. Deu 7 dias, faz a imersão no mikve, e aí depois que voltou, tá tudo normal, você ainda afasta do marido mais 7 dias. Isso vai dar 14 dias. 14 dias. Então, para um judeu, ele precisa ficar afastado da mulher 14 dias. E é afastado 100%. Não é somente relação sexual, não. É 100%. É camas separadas, come mais longe da mesa, não pega a mesma coisa. É afastado mesmo. É realmente afastado. Por causa dessa questão. Por quê? Você fala assim, Jéssica, não é muita frescura, não? Você não acha que é muito palhaçada, não, Deus nos livre? Você não acha que é muito nhenhenhen, não? Não. Por quê? Qual que é a função do judeu? Rezar. Essa é a função do judeu. A função do judeu é rezar, pedir santidade ao Hashem. Fazer, na verdade, ele nem pede, né? Ele traz santidade. O ato dele de rezar, que ele está ali, ó, rezando diante do Eterno, de manhã, de tarde, de noite, rezando e rezando e rezando. Aquele ato dele, ele está cumprindo o comandamento da Torá sobre a vida dele e ele está trazendo santidade para a vida dele, para a comunidade dele e para o nosso mundo. Um judeu rezando lá no Pará agora, ele traz santidade para nossas vidas. Então é muito importante que o judeu reze. Se ele toca na mulher impura, ele fica impuro, ele não vai poder rezar. Ele vai ter que pular uma reza. Só a reza de mais tarde ou da manhã agora. O da tarde ele perdeu, por exemplo, vamos supor que ele tocou de manhã. Então a reza da tarde ele perdeu, porque tem impuro até de tarde. Aí você pensa, uma reza a menos, um judeu a menos rezando. Já tem tão pouco no mundo, e aí um a menos rezando é menos santidade para nós. Então por isso que eles têm que ser tão rígidos com as leis, porque eles têm uma missão para cumprir. Nós não temos essa obrigação. Nós quando fazemos por amor. Nós amamos tanto o Eterno, tanto a Torá, tanto a comunidade de Israel, que a gente quer fazer também. E aí sim, se você sabe fazer certinho, pode fazer, não tem problema. Mas você não tem a obrigação, fica mais suave. Beleza? É isso, Maico. Érico Silva. Benoa é um praticante do judaísmo? Ô Érico Silva, um Benoa é todo aquele que segue as 7 leis de Noa, que eu falei agora. Não é idólatra, não blasfema contra Deus, não mata, não rouba, não prostitui, estabelece padrão de justiça e não come a carne do animal ainda vivo. Então qualquer ser humano na face da terra, uma tribo indígena que seguir essas 7 leis, ele é um Benoa, ele é um filho de Noé. Porque Noé seguia essas leis, Noé seguia 6, até estabelecer padrão de justiça. A 7ª foi no final, quando ele faz sacrifício de animal, que o Eterno pede a ele para não comer a carne do animal ainda vivo. Coisa que as pessoas antes de Noa, que foram levadas no dilúvio, faziam. Então o Eterno pede a Noa para não comer a carne do animal ainda vivo. Então qualquer um que faz isso é um Benoa. E qualquer um que faz isso é um Benoa, agrada ao Eterno e para o povo judeu, para a Torá, essa pessoa, vamos dizer assim, ela está salva. Porque a salvação no judaísmo, igual eu falei domingo, ela é diária, é todo dia. Você precisa de uma salvação todo dia, você precisa viver todo dia, você precisa de ar todo dia, toda hora. Então ela é constante, ela não é uma vez só na vida, não, ela é constante. Você precisa estar conectado com Hashem direto. Você não desconecta, não pode. Beleza? Por nada, Ariel, estamos aqui. Azriel, nome diferente, Azriel. Então JC ficou impuro quando aquela mulher tocou em suas vestes. Não sei se ela estava. Se ela estava com fluxo, sim, ficou impuro. E aí não podia rezar. Exatamente, Maico. Porque lá eu lembro da passagem, ela estava com fluxo. Realmente. Ela estava com hemorragia, né? Aí eu não sei se a passagem lá ela tinha hemorragia ou se ela estava no ciclo mensal dela. Não sabemos. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Beleza, pessoal? Então vamos continuar. Acabou as perguntas, continuando. 6ª leitura, só para a gente concluir aqui. Quando o homem, eu estou no versículo 16 do capítulo 15. Quando o homem descarrega, isso mesmo? Ele deve mergulhar, descarrega sêmen, ele deve mergulhar seu corpo inteiro. Não. Eu li isso, espera aí. Não. Agora eu parei foi no 16, me ajudei, pessoal. Eu falei tanto aqui agora que eu já não sei. Não, li não. Agora vamos olhar, 6ª leitura, versículo 16. Quando o homem descarrega sêmen, ele deve mergulhar o seu corpo inteiro no mikve, e então permanece impuro até a tarde.
Se alguém, perdão, se algum pano ou couro de algum sêmen nele, deve ser mergulhado no mikve, e então permanece impuro até a tarde. Se uma mulher tem relação com um homem e ele tem uma descarga seminal, ambos mergulharão no mikve, e então permanecerão impuros até a tarde. 19. Quando uma mulher tem um fluxo, aí Mike, sua pergunta é, ele pode consistir em qualquer sangue que emerge de seu corpo. Por 7 dias ela é então ritualmente impura, por causa da sua menstruação. E qualquer um que tocar nela ficará impuro até a tarde. Enquanto ela estiver em seu estado menstrual, qualquer coisa sobre a qual ela sentar ficará impura. E qualquer pessoa que sentar sobre ela está igualmente impura. Quem quer que toque sua cama deve mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve, e então permanece impuro até a tarde. Similarmente, aquele que senta sobre um artigo sobre o qual ela sentou deve mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve, e então permanece impuro até a tarde. Assim, se ele está sobre a cama ou qualquer outro artigo sobre o qual ela sentou, se ela o toca ou não, se ele está impuro até a tarde. Se um homem tem relações com tal mulher, sua impureza menstrual é transferida para ele, e ele ficará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele deita será impura. Se uma mulher, versículo 25, se uma mulher tem um fluxo de sangue por muitos dias, quando não é tempo para seu período menstrual, ou se ela tem tal fluxo logo após o seu período, então, enquanto ela tem este fluxo, ela está impura, justo como ela está quando tem o seu período. Assim, enquanto ela tem o fluxo, qualquer cama sobre a qual ela deita terá o mesmo status que tem quando ela está menstruando. Similarmente, qualquer artigo sobre o qual ela senta será impuro, assim como é impuro quando ela está menstruando. Qualquer um que toque esses artigos deve similarmente mergulhar sua roupa e seu corpo no mikve, e então permanecer impuro até a tarde. Quando a mulher estiver livre de seu fluxo, ela deve contar 7 dias para si, e somente então ela pode se submeter à purificação. Essa foi a 6ª leitura. Então, que agora a gente viu com detalhes como é a questão seminal do homem, de relação e também da mulher. Vamos ver se tem alguma pergunta dentro desse assunto. Tem hemorragia, então mais sério ainda, precisava ser tratado. 16, beleza. Obrigado, pessoal, por ter me ajudado. A Camila Branquinho, pois no caso do JC é Jesus Cristo. Sim, Camila, é porque o povo judeu tem um costume de não proferir o nome de qualquer outro Deus. Como para o cristianismo Jesus é Deus, para o judaísmo não é. Então é um costume judaico a pessoa não proferir, sair da boca dela o nome de outro Deus. Então, por isso que não se fala, entendeu? Porque é uma proibição, a Torá proíbe você produzir. Como para o cristão ele é Deus, então tem esse costume de não falar. A gente fala outro nome, tá bom? É só por isso. Beleza. Vamos lá. Então, aqui eu falei, alguém tem alguma dúvida sobre isso aí, pode perguntar sobre o fluxo. Só um comentário, que é um assunto que o pessoal não gosta muito de mexer, mas é importante. Por que a mulher fica impura? Por que é chamado de impuro? Porque a formação do útero, assim que acaba a menstruação, que acabou o ciclo, o que inicia ali? Inicia a reconstrução do útero e ele prepara para receber uma vida. E fica ali, acho que são 28 dias o ciclo, né? E aí prepara para receber uma vida. Não foi fecundado o óvulo, não gerou uma vida, toda aquela camada, toda a formação que foi preparada para receber uma vida, ela é desfeita e desce junto com o sangue. Então ela é para refazer. Então, se não houve fecundação, não houve vida. Se não houve vida, houve morte. Então, assim, a preparação para receber a vida não recebeu. Então, quando desce esse ciclo dela, como não teve uma vida, ela está impura. Então, se não é, tem gente que acha que isso é machismo, que é machismo do judaísmo, que é machismo da Torá, que é machismo do povo judeu, que é machismo de Deus. A gente fala que é machismo de Deus. Não. Pelo contrário. O projeto que havia estabelecido para ela era maravilhoso, era para gerar uma vida. Só que não gerou, não deu certo. Por algum motivo não deu. Então, como não deu, foi se desfeito naturalmente, geneticamente, se desfez,
natural da mulher, e aí passa por um renovo, e que na próxima, tomara que consiga. Então é por isso que ela fica impura. E a mesma coisa do homem, mesma coisa, se o homem também teve a relação, e ele derramou sêmen dentro da mulher, mas também não fecundou, não teve nada, ou de qualquer forma, mesmo se um fecundou, são milhões que estão lá. Só um fecundou, só teve uma vida. Ainda tem milhões de mortos junto. Então, ambos estão puros. Entendeu? E você viu a riqueza de detalhe aqui quanto ao sentar. Então, por isso que um judeu ele é muito rigoroso com isso. A mulher tem que ser muito transparente. Olha, estou no meu ciclo, vou usar a cadeira azul. Então, ninguém pode sentar na cadeira azul, só ela. Porque então eu estou na cadeira estofada. Todo mundo senta na de plástico. Entendeu? Então, assim, é muito rigoroso. Então, eles têm que se organizar. Por quê? Porque se ele sentar na cadeira, sentar na poltrona, deitar na cama dela, fazer qualquer coisa desse tipo, isso traz impureza para ele vai ficar impuro, não vai poder rezar, não vai poder fazer aquilo que ele foi ordenado a fazer. Então, é por esse motivo. É tudo por preservação da santidade da Torá. Não há machismo, não há preconceito, não há nada que deprecie ou que diminui o valor da mulher. Pelo contrário, a mulher no judaísmo ela é muito valorizada. Muito, muito. Quem estuda comigo há mais de 2 anos aí sabe o quanto eu falo isso. E minha esposa está aqui do lado também, sabe o tanto que eu valorizo ela. Né, minha linda? Beleza. Então não tem mais dúvida. 7ª leitura para encerrar então. Versículo 29 que eu estou. No 8º dia, ela tomará para si 2 rolas e 2 pombos jovens comuns e os trará para o sacerdote. Para entrar da tenda da comunhão, o sacerdote preparará um como oferenda de pecado e outro como holocausto. E o sacerdote assim fará expiação por ela diante de Deus, purificando-a de seu fluxo impuro. Você, Moisés e Arão devem advertir os israelitas acerca da impureza deles, de modo que a impureza deles não os faça morrer, se eles contaminarem o tabernáculo que eu coloquei entre eles. Esta então é toda a lei referente ao homem que está impuro por causa de uma descarga ou emissão seminal, assim como a mulher que tem seu período mensal, ou o homem ou a mulher que tem um fluxo genital, e o homem que deita com uma mulher ritualmente impura. E aqui acabou a paraxá Metzorá. A paraxá de domingo agora vai ser Ahareimot. É um outro assunto, mas vamos estudar. Agora, só para finalizar aqui, se alguém tiver alguma pergunta dentro do assunto, pode colocar aí no chat. Camila. Nós vamos ajudar. A Camila tem uma pergunta? Se for que eu respondi, não. No caso de uma mãe que está amamentando e menstruar, a criança está sendo considerada impura? Não, Camila. Aqui a gente está falando de um homem que vai rezar, entendeu? De um adulto. Porque no judaísmo, o homem que tem a obrigação de rezar a partir dos 13 anos. Com 13 anos que ele tem a obrigação de rezar. Uma criança não. Uma criança ela é inocente. Tá bom? Não tem esse peso não. É só para o homem que tem um compromisso. Não vai atacá-la não. Mas boa pergunta. Muito boa. Parabéns. Só para fechar aqui um resumão da paraxá Metzorá. Nós vimos que a paraxá Tazri e Metzorá são juntas. Merubarot, parashot juntas. Beleza. Uma falou do afastamento da pessoa quando ela contraía a lepra, a tsarat. E agora essa tratou bastante sobre como purificar essa pessoa e trazê-la de volta. Então a gente vê causou, afastou e agora voltou. Vamos ver só uma introduçãozinha disso aqui. Onde começou isso? Da onde que surgiu a primeira tsarat? Onde que ela apareceu primeiramente? Que ela surgiu na Torá. Lembra quando Moisés estava apacentando o gado, as ovelhinhas de Jetro, seu sogro, Itrô, e uma se desgarrou e ele foi, depois ele teve um encontro com a sarça ardente, conversou com Deus. Deus chamou ele, falou que tinha uma missão para ele, tinha uma obra grande para ele fazer. Ele falou assim, não vou não, porque eu não dou conta, não sei falar e tal. O pessoal não vai acreditar em mim, vai falar mal de mim, vai zombar de mim. E Deus falou com ele, põe a mão na sua roupa. Aí ele botou a mão na roupa, quando ele tirou, estava com tsarat. E aí ele assustou, onde que eu arrumei isso? Então, por aí você vê, quem estava falando aí agora há pouco que é contagioso, como que ele pegou? Ele estava saudável 1 milésimo de segundo antes. O Eterno falou, põe a mão no seu peito. Ele colocou, a hora que ele tirou, ele estava leproso. Então ele pegou essa lepra do peito dele, mas o peito não estava leproso, de onde que ele pegou? Então Deus já mostrou assim, não, se alguém falar mal de ti, se alguém se levantar contra ti, se alguém fazer qualquer coisa, eu colocarei a marca da tsarat neles. Então a tsarat surge ali. Quando Moisés já tem a identificação de pôr a mão no peito e tirar a mão com tsarat.
Então ali ele já começa a entender que se alguém levantasse para fazer Lashon Hará, fazer maledicência contra ele, contra o que ele estava fazendo, essa pessoa iria pegar Tsarat. Então é bem lá atrás. E isso é uma prova que não é uma doença. Ele não pegou isso no campo. É uma manifestação espiritual divina de Deus. E detalhe, olha os níveis que essa Tsarat se manifestava. Ela se manifestava na pedra, a pedra pegava, em um nível muito baixo, no que é mineral, na madeira, que é vegetal, no couro, que era animal, e o quarto nível que ela pegava, que ela manifestava, né? Não pegava, manifestava, era o ser humano. Então, mineral, pedra, vegetal, madeira, animal, couro e ser humano. Então, ela se manifestava nos 4 níveis que temos aqui. Nos 4 níveis principais, essa Tsarat se manifestava. Por quê? Para deixar bem claro que quando eles faziam Lashon Hará, faziam maledicência, ia atingir tudo que era deles. Os animais deles, as roupas deles, a casa deles, eles, tudo. Então não poderia. Tinha que fazer. Aí entra os rituais de purificação que nós estudamos no decorrer da Parashá aqui. Então só para deixar claro, Metzorá trata a lei de leproso, mas no hebraico seria a lei de Tsarat. Tsarat não é lepra, Tsarat é uma manifestação espiritual divina que aconteceu somente no deserto, somente naquele momento ali que o Mishkan estava erguido. Então, e para acontecer aquilo, ainda é uma prova que Israel estava muito espiritual, estava num nível muito espiritual para acontecer uma marca dessa tão forte e um sinal desse tão forte. Por quê? Se fosse questão de nível espiritual baixo, hoje todo mundo estava com Tsarat para todo quanto é lado. E não tá, não aparece. Só apareceu naquele momento. Porque a presença do Mishkan, do templo sagrado ali, do Santo do Santo, ele trazia essa retificação para as pessoas. Eles erravam e já simultaneamente já viam a correção logo e já as instruções do que fazer para corrigir. Beleza? Só para deixar isso bem claro. Perguntas? Não. Ricardo... Tanto um homem quanto uma mulher que derrama sêmen em vão estão cometendo homicídio. Ricardo, só deixar claro que quem derrama sêmen em vão é só o homem, tá? A mulher não consegue derramar sêmen em vão, não. Ela pode, vamos dizer assim, colher o sêmen em vão, mas derramar só o homem. Tá, sim, é homicídio. Para o povo judeu, isso é extremamente proibido, extremamente, a ponto dos filhos de Yehudá, Judá, os dois serem mortos pelo mesmo motivo. Ambos tinham relação com a esposa. Na hora de finalizar, tirava e jogava na terra. E com isso morreu um. O outro fez a mesma coisa e morreu o segundo. Então isso é tão sério para o povo judeu que o próprio Deus matou eles. O próprio Deus colheu a alma deles. Não foi julgamento, templo, pedra, nada. Eles fizeram e já caiu morto lá. Pum. Tão sério que é, por isso você vê. É muito sério. Para as nações, entra como homicídio, como não matar. Então nós não podemos também. Raviakov em muitos seminários já falou isso com a gente. Então assim, não podemos. Devemos realmente somente derramar no local correto, com a pessoa correta. Você não pode sair divertindo por aí e nem colocando em camisinha, nem nada. Não pode. Procure uma esposa, organize direitinho e viva a sua vida prazerosa, que você merece, que todo mundo merece, plenamente como tem que ser. Tá bom? É uma orientação para as nações também. Pergunta? Camila. Camila tá participativa, tô gostando. Então as mulheres judaicas, judia, Camila, judaica não, judaica seria religião, judia, não usam método de prevenção? Não. Vamos lá, vamos entender. A resposta rápida seria não usam. Só que existem leniências. Uma vez que a família já tem filhos, ela já construiu filhos, já tem no mínimo um casal, aí é conversado com o rabino e é explicado a situação. Às vezes a pessoa não tem condição financeira, às vezes a saúde dela está em xeque, está em risco, aí sim é permitido usar métodos conceptivos. Mas camisinha jamais. Camisinha não, aí eles vão definir lá qual que a pessoa vai usar. Camisinha não, porque vai ficar lá dentro e vai jogar fora. Então derramar em vão, assassinato, o trem é bem pesado. Então não pode, tá bom? Então é isso. Então, em alguns casos vai haver leniência. Conversando com o rabino, sendo bem orientado. Mas se a pessoa não tem nenhum filho, nada, senão eu não quero ter porque eu vou gastar dinheiro com criança.
pro povo judeu, se a pessoa é judia, isso aí dá B.O., vai dar ruim, não pode não. Um Benoa também não é aconselhável, não é aconselhável, mas se não houver jeito, não tiver como, a pessoa não vai querer ter, ou se tivesse ia maltratar, então tudo é conversado, mas é importante que a gente cumpra o que a Torá fala, né? Crescer e multiplicar isso. É importante a gente encher essa terra. Para o judeu, então, jamais é evitar filhos, porque eles estão restituindo 6 milhões que Hitler matou, mais 3 milhões que a Inquisição Romana matou. Então aí tem no mínimo 10 milhões de almas para ser restauradas que eles mataram antes da hora. Então eles têm que realmente recuperar isso aí. Michael Rocha, no caso a pessoa que está com a lepra, ao ser afastada da comunidade, como fica sua casa e seus bens que também estão contaminados? Ficam avaliados pelo sacerdote. Se passou uma semana, continua a marca, tem que ir, raspar, arrancar, trocar pedra, igual a Torá falou, tá lá bem escrito, bem detalhado. Mas se voltou, passou uma semana e não melhorou nada, tem que ser demolido. Tem que destruir tudo e construir de novo. A gente leu na Paraxá, é bem o que tá ali mesmo. Isso, a Bíblia corrigiu aí. Vivendo é aprendendo. É isso aí, meu amigo Érico. Você imagina eu tanto que eu aprendo com vocês aqui. O principal motivo da lepra era o arrependimento. Não, Ricardo. É uma pergunta ou uma afirmação? Você botou interrogação na outra mensagem. O principal motivo da lepra era o arrependimento? Não, o contrário. O principal motivo da lepra, da Sarat, era o Lashon Hará, a maledicência. O motivo era Lashon Hará. A cura aplicada era o arrependimento. A pessoa se arrependia, ela via, se corrigia dos seus maus caminhos, vamos dizer assim, o que ela tinha feito, o que ela tinha falado. Só que aí não é só assim, eu me arrependi de ter falado mal do Gé. Não era isso. Tinha que comprar o cordeiro, a cabra, o pombinho, o azeite, a farinha, levar para o sacerdote e sacrificar. Fora ficar 7 dias afastado do arraial. Então não era só... É isso que eu falo. Sim, não deve ter vários cristãos aqui me ouvindo agora, tem do canal Isaías também, que nós estamos lá trabalhando com eles. É isso que eu falo. Por que o judaísmo eu gosto muito mais, que é muito mais forte? Porque aqui é prática. É você e Deus praticando as coisas. Não é sentindo as coisas. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto. Não. A Torá ela é menos sentimento e mais atitude. Mais fazer mesmo as coisas. É menos negócio de sentir, ficar sentindo demais. É muito ocidental mesmo. É bem... E se for no Brasil, então, o mimimi toma conta. Você não pode falar algumas coisinhas que a pessoa sente ofendida, sente magoada, sente tudo. Só que você for olhar o nosso Deus, a Torá, as instruções que o Eterno deixou, não é de sentir nada não, é de fazer. Ele já deu exemplo. Ó. Gostei do Sol, fiz um Sol. Gostei da Lua, fiz uma Lua. Gostei do planeta Terra, fiz a Terra. Gostei dos animais, fiz os animais. Gostei daquilo, gostei do mar, gostei dos oceanos. Fui fazendo. Gostei do homem, fiz o homem também, você vê. Fiz o homem aqui, olha que lindo. Gostei que ele tivesse uma esposa, fiz a esposa para ele. Gostei que ele tivesse filhos, dei vida, dei fertilidade para ter filhos. Então, assim, o Eterno já deu exemplo. Gostou, faz. Tem que fazer. Não é sente. Senti a vontade de criar o mundo. Senti a vontade de criar o homem. Senti a vontade de criar a lua. Imagina se Deus fosse assim. Senti. Não sente, não. É faz. Então, é execução. Beleza? Se a gente quer agradar o Eterno, a gente tem que aprender a sentir menos, fazer mais. Imagina se eu sentisse vontade de fazer essa live hoje e fosse pro Netflix assistir uma série bacana que eu gosto ali. Vocês não iam ter a aula. Ou então teria por outra pessoa, beleza. Mas se eu ficar só sentindo, não tô com vontade de fazer uma live, não. Podia fazer a live, né? Não. Ligou a câmera, deu problema, acabou a bateria, liga e chama a turma e vamos estudar aqui 1 hora lá, 1h19 de aula. É isso aí, ó. É fazer. Sente menos, faz mais. Vamos embora. O que mais aqui? Tá rindo, né? Que você gosta. Essa interpretação tá muito boa. Ô, Henrique, não é interpretação, querido. Que interpretação poderia ter várias diferentes. É Torá mesmo, é o que está aqui, é o que eu aprendi com Rav Yaakov, é o que eu aprendi com os rabinos, com os livros judaicos, é o que está aqui. Não é uma interpretação minha, não. É realmente o que é a Torá, é bem assim, entendeu? Não é uma forma de interpretar. Talvez uma explicação poderia estar melhor, mas a interpretação, a Torá só tem uma forma de interpretar, só uma.
a forma judaica, a forma que Moisés desceu do Monte Sinai com ela e passou para o povo. Então é essa que é ensinada. Se você sentar com o rabino, ele vai te explicar a mesma coisa, vai te falar a mesma coisa. Porque é essa, não tem como ser diferente. Pode estar maior, pode estar mais reduzida, mas a essência vai ser a mesma sempre. Beleza? Dúvida, pessoal? Aproveita. O povo latino é mais emotivo mesmo. Não, é mais não, Ricardo. É 100%, meu amigo. O latino, o ocidental todo, é tudo, o mimimi toma conta. Qualquer coisinha que você mexe, chora. Mas chora, beleza. Mas tá mudando, Baruch Hashem. Você pretende aprender mais sobre o judaísmo? Ah, não, esse é o Michael convidando o pessoal. Chegaram a pergunta. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Domingo temos live às 19 horas de novo. Aí vai ser a Parashá Aharei Mot. Hoje o que nós falaremos na Aharei Mot? Vai falar mais um pouco dos filhos de Arão que faleceram. Serviço de Yom Kippur. Falar sobre Yom Kippur, muito bom, viu? A gente aprender um pouco sobre o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é o dia que os nossos pecados são perdoados, viu? Vai ser uma aula boa, viu, pessoal? Somente você que está no grupo aí que é cristão, participe da aula de domingo. Vai ser muito bom. A gente vai falar sobre o Yom Kippur. Yom Kippur é o único dia do ano judaico que o Eterno está disponível 100% para te perdoar. Então eu vou dar detalhes no domingo, como que a gente faz para conseguir o perdão do Eterno, como que a gente tem que fazer, como tem que se comportar, que é o dia que sai a sentença final da sua alma. Não vou entender detalhes do Yom Kippur no domingo. Não vou falar agora não, vou dar spoiler agora não. Domingo, 19 horas, você volta pelo mesmo caminho que você chegou aí, ó, você vai achar a gente aqui. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? O Mike colocou meu canal no YouTube. Pessoal, dá uma força no canal no YouTube. Você que não se inscreveu, se inscreve lá. Porque o YouTube é muito mais fácil para fazer live, para a gente poder colocar conteúdo. Porém, eu preciso de 1000 inscritos. O YouTube agora tá assim. Se não tiver 1000 inscritos, não deixa você fazer uma live. Aí tem que ficar gravando vídeo e colocando lá. Então esses aqui, por exemplo, eu vou tirar depois e colocar lá no YouTube. Mas dá muito mais trabalho. Quando eu puder fazer a live direto no YouTube, fica muito mais fácil, mas eu tenho que ter 1000 inscritos, por enquanto não tem. Então você que não é, por favor, dá uma forcinha lá, que assim que der 1000, eu já estou fazendo live no YouTube, aí qualquer celular assiste, não precisa de ter conta no Facebook, nem nada. Então vai ajudar muito mais pessoas. Isso aí. José Carlos Augusto, eu há 15 anos procurava ouvir essa verdade. Ô José Carlos, Baruch Hashem por isso, bendito é o Eterno. Muito boa, obrigado Henrique. Henrique Juliano, muito obrigado, querido. O Eterno te abençoe. Estou precisando muito. Vamos embora, pessoal, vamos estudar. Então, só para a gente passar a nossa programação. Quinta e domingo, quinta, a gente tem, essa semana foi para achar, mas na outra quinta-feira eu vou ver se eu faço um outro assunto, a gente discutir um outro assunto, porque a Paraxá mesmo é no domingo que a gente estuda ela, que a gente estuda ela para a semana inteira. E na quinta a gente vai ver se a gente vai um outro assunto. Essa semana teve duas Paraxot, as Mehubarot, são juntas, então a gente estudou uma Paraxá no domingo e a outra segunda Paraxá hoje. A Paraxá, porção semanal do Torá. Então acabou que a semana foi uma semana boa de Torá. Terça-feira é a live que eu tenho, mas é um grupo fechado. Se você não entrar no grupo, você não assiste a live, que é uma live pro pessoal, público cristão, uns amigos meus cristãos que fizeram o grupo e colocou mais outros. A gente está começando lá um estudo de Torá bem básico, bem suave, bem levinho, para eles entenderem como que é a sabedoria da Torá, a sabedoria divina, como diz o meu amigo, ele interpretar a Torá da maneira correta, da maneira da ótica judaica, porque foi eles que receberam a Torá, então é eles que têm todo o segredo para descodificar ela. Então, terça-feira agora tem uma live maravilhosa, foi quase 2 horas de live, foi bem grande. E terça que vem tem de novo continuação da aula. Nós estamos estudando o alfabeto hebraico, o Aleph Bet, letra por letra, e aí dentro disso a gente vai comentando bastante coisa. Então, próxima semana a gente continua, terça-feira continua o Aleph, que eu só comecei o Aleph, a primeira letra do alfabeto, na live de terça, mas foi muito assunto, rendeu muito, não deu pra gente evoluir muito. Mas vai dar certinho. Então, terça-feira que vem, quem quiser aprender mais do básico, entra no grupo. Só pedir o link aí que o Michael manda, o Carlos também manda. Tem aí, acho que também tem no Facebook. É só entrar lá no grupo do Face. Entrar no grupo, ele é fechado, esse não é abertão. Tá bom? Pessoal, obrigadão. 1 hora e 25 minutos de live. Satisfeito demais com vocês aqui.
tinha 25 pessoas, caiu para 16, acho que o pessoal já foi jantar. Claro, o Hashem, eu também preciso fazer isso. Então, brigadão, shalom a todos, shavuatov. Quem tiver alguma dúvida depois que a live acabar, pode me chamar no meu privado, no grupo. Tamo junto aí, tá bom? Obrigado e até domingo. Shalom a todos.